Olá, crianças, bom dia! Mais um dia de aula de língua portuguesa. Hoje, 24 de novembro de 2020. Então, nós vamos dar continuidade na produção do verbete que iniciamos ontem. Ontem nós fizemos o primeiro parágrafo, que contém a apresentação do animal, e agora o segundo terá outras informações a respeito do animal que nós estamos, sobre o qual nós estamos produzindo verbete. No caso aqui da aula, a professora está escrevendo sobre o bicho-pau. E vocês em casa escolheram cada um o seu bichinho, o seu animal, para escrever sobre, né? Então, o que é que precisa ter neste parágrafo seguinte, né? No segundo parágrafo, o que é que contém? Então, a professora, nós vimos lá na libélula, que foi um verbete já, né? O que é que continha no segundo parágrafo sobre a libélula? Então, apresentava mais detalhes sobre este animal, curiosidades sobre alimentação, né? Então, é isso que nós vamos procurar no texto sobre o lado do bicho-pau. Nós vamos procurar esse tipo de informações para formar, para compor o nosso segundo parágrafo, tá? Então não precisa escrever tudo que tá grifado, não precisa copiar tudo que tá grifado lá? Não. Você vai selecionar do que já está grifado, que nós temos como informações importantes. Então, daquelas que já estão grifadas, a gente pode fazer ainda uma outra seleção e pegar aquilo, né, que vai ao encontro do que eu disse aqui, dos detalhes, das curiosidades, se cita a alimentação desse bicho, tá bem? E assim nós vamos escrever o segundo parágrafo. Então, vamos lá, ó. Eu quero que vocês anotem no caderno de vocês essa introduçãozinha aqui, né? Ó. Então, coloquem a data, coloquem a data e escrevam continuação, né? Porque nós vamos continuar a atividade de ontem. Produção de verbete, que faz parte do nosso projeto Incríveis Animais Pequenos. Então, o que a professora está fazendo? Como nós não estamos na sala de aula, né? E nós não podemos realizar o projeto como ele foi pensado certinho, porque ele foi pensado para aulas presenciais, né? Então, o que é que eu fiz? Agora, na parte de produção, então nós vamos ajustar essas etapas, tá? Então, nós não vamos ter todas as etapas que estão sendo propostas aqui no livro, né? Porque as condições são outras. Então, nós vamos produzir já a segunda parte do nosso verbete. Vocês farão isso de tarefa, depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Vão mandar para mim. Faço as correções necessárias, aí devolvo para vocês. Aí então vocês vão juntar as duas partes, o primeiro e o segundo parágrafo. Então terão o verbete, né, prontinho, tá bom? Então vai ser assim que nós vamos fazer com essas etapas finais, certo? Então vamos lá. Vamos escrever o nosso segundo parágrafo sobre o bicho-pau, né? Ó, eu vou recordar aqui como foi a apresentação que nós fizemos do bicho-pau. Deixa eu pegar aqui no meu material. Está aqui, ó, a apresentação sobre ele ficou desta maneira. Bicho-pau, o inseto conhecido como bicho-pau, recebeu esse apelido devido à semelhança que possui com fragmentos de madeira. É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore.
utiliza-se da camuflagem de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Famastodea e seu ambiente natural são as florestas tropicais. Então, este aqui é o primeiro parágrafo, certo? Que é nada mais, nada menos que a apresentação do animal, né? Então, neste primeiro parágrafo, como eu já disse, a gente define o bicho, né? Apresenta algumas características físicas, também podemos colocar o habitat dele, o nome científico, certo? É o que costuma ter no primeiro parágrafo. Então, está aqui. E uma coisa importante que eu notei ontem, né, quando vocês me mandaram as tarefas, é que teve criança que lembrou, sim, de deixar o espacinho aqui do parágrafo, estão vendo? É o espacinho lá do dedinho, né? Vamos voltar aí algumas práticas, né, um pouco mais antigas, mas que tem a sua validade. Então, deixa o espaço lá de um dedinho para marcar o parágrafo, aí depois você começa. Estão vendo, ó? Olha aqui, ó. Né? O parágrafo está bem marcadinho, porque o restante do texto, ó, não está na mesma direção. Por quê? Porque só tem um parágrafo, tá? E teve criança que começou o texto aqui, ó, rente à margem, começou o texto aqui e não deixou o espacinho do parágrafo. Isso é muito importante. A gente precisa agora começar a marcar os parágrafos, tá? Porque faz parte, né, da escrita, da produção textual, né? Deixar os parágrafos marcados, tá bem? Bom, feito isso, né? Revisando as questões aí do parágrafo, vamos então para o segundo parágrafo do nosso texto. Então, volto lá para o texto na página 139, que é o do bicho-pau, certo? Então, o que eu vou procurar agora nas minhas informações grifadas, né? E como eu disse, vou copiar tudo que está grifado aqui e vou deixar como segundo parágrafo? Não, você não precisa fazer isso, até porque é bastante informação. Então, dessas que estão grifadas, você vai selecionar informações de acordo com aquelas que compõem o segundo parágrafo. Quais são? Vamos relembrar, né? Curiosidades, alimentação, algum detalhe, né, sobre a vida dele, como ele vive, se tem um hábito, né? Então, você não precisa pôr tudo, mas exemplos dessas informações que eu disse, tá bom? Então, como que eu vou começar aqui o meu segundo parágrafo? Ó, aqui está grifado. O bicho-pau se reproduz através de ovos que são lançados pela fêmea em várias direções. É interessante, né? Outra informação é a seguinte: o bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. A partir deste momento, sua aparência já é bastante parecida com a do inseto adulto. Né, na minha visão aqui, eu acho mais interessante esta informação aqui que explica como eles vivem, né? Uma fase da vida deles, né? A inicial, quando sai do ovo. Então, eu prefiro colocar essa aqui, tá? E aquela que eles se reproduzem, né? A fêmea lança os ovos em várias direções, é importante, mas eu não vou colocar essa. Eu já vou pôr esta que está aqui abaixo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, tá vendo aqui minha folha? Eu vou deixar o espacinho para marcar o segundo parágrafo, tá? Que vai dar mais ou menos aqui. Então, daqui para frente, eu continuo, tá? Eu começo, aliás, perdão. Então, vamos escrever o bicho-pau leva de 100
a 150 dias para sair do ovo. Ponto. Ó, então vejam só. A minha linha lá, né? Ó, não cabia mais nada, só sobrou um espacinho. Então, preciso continuar escrevendo. Vou para a linha de baixo e vou lá no início. Não faço na mesma direção, porque isso aqui é parágrafo, isso aqui não é parágrafo, isso é continuação do parágrafo. Aí eu copiei a informação. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. E lá no meu texto tem um ponto, ó, quando eu termino de escrever ovo, tem um pontinho também. Então, você pode seguir a mesma pontuação. Coloca lá, né, o pontinho. Aí, depois termina, continua escrevendo. A partir deste momento, né, que ele sai do ovo, sua aparência já é bastante parecida com a do inseto adulto. Ó, terminei a informação, ponto, tá? Acabou, então, ponto. Agora, bom, então aqui falou um pouquinho de como que eles vivem, né? A sua fase inicial, como é, tá? Agora, vamos ver se tem alguma curiosidade para nós colocarmos, se tem já traz a alimentação. Vamos ver, então, como é que continua. No nosso texto, a próxima informação grifada é a seguinte: uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados, e antes da fase adulta, a perna perdida pode crescer novamente, né? Então é algo bem curioso que é legal de estar no verbete, né? Então eu vou continuar, vou escrever esta curiosidade aqui. Ó, dando sequência na mesma linha. Coloquei ponto, né, para separar uma informação da outra. E agora eu sigo na mesma linha com a outra informação que eu escolhi. Uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados e antes da fase adulta, a perna perdida volta, pode crescer novamente, volta a crescer, tudo bem, a ideia é a mesma. Acabou mais informação, então eu coloco o ponto. Então, agora aqui, eu já coloquei no segundo parágrafo uma informação como eles vivem, né? Aqui mais voltada para a fase inicial da vida deles. Depois eu coloquei uma curiosidade, tá? E agora eu vou ver se eu tenho alguma coisa sobre a alimentação deste inseto. Então, vamos procurar aqui, ó. Então, nas informações grifadas, o que é que segue? Que os machos vivem cerca de 18 meses, as fêmeas por mais ou menos 30 meses.
No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Estes insetos preferem a vida noturna. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Ele nunca se multiplica o bastante para arruinar a agricultura. Então, o que eu escolho lá? Tem sobre alimentação, já posso pôr. E também vou colocar que eles preferem a vida noturna, é um hábito, né? Então, vou pôr essas duas informações e já encerro o meu segundo parágrafo. Não preciso colocar tudo que está grifado lá no texto científico. Percebam que nós grifamos aquilo que é importante, depois, na hora de compor o verbete, você faz uma outra seleção ainda das informações que você julga, né? É importante para compor o seu parágrafo, né? Desde que você saiba direitinho quais são, né? As informações que precisam estar lá no segundo parágrafo. Então, a Pro vai colocar agora sobre que eles preferem a vida noturna, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto, né? Como tá ficando, vamos reler, melhor dizendo, para a gente ter uma ideia de como ele pode seguir. Então, quando a gente terminou de escrever, né? Ai, como que eu vou seguir agora? Seguir o texto. O que é que a gente faz, né? Os escritores fazem, voltam à leitura, tá? Para saber como é a melhor maneira de continuar. Então, quando a gente volta à leitura, a gente tem ideia de qual é a melhor forma de continuar o texto, tá bem? Então, por isso que a gente faz a leitura novamente, volta na leitura, né? Então, ó, o bicho-pau leva de 100 a 150 dias para sair do ovo. A partir deste momento, sua aparência já é bastante parecida com a do inseto adulto. Uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados, e antes da fase adulta, a perna perdida volta a crescer, né? Aí eu continuo na mesma linha. Tem, né? Quem é que tem? O bicho-pau, né? Então, ó, tem hábitos. Nossa, Pro, mas você não tá copiando igual o do texto. Estes insetos preferem a vida noturna, né? Não mesmo. Mas aqui eu troquei, né, as palavras para dizer a mesma coisa. Mas vocês podem copiar como está no texto, tá? Sem problema nenhum. Então, eu vou colocar assim, ó. Tem hábitos noturnos. E se alimentam vejam que eu já mudei, né? Ó, já fui lá para baixo para pegar a alimentação. Se alimentam de ervas, folhagens e rebentos. O que são rebentos, né? Aqueles, como fala? Não são os os brotinhos, né? Que estão nascendo. E rebentos. Isso, tá? Pronto. Tá aqui certinho já produzido, né? O nosso segundo parágrafo, e assim encerra-se a produção do verbete sobre o bicho